Existe uma crença silenciosa que vive dentro de muitos cristãos. Ela nunca foi dita em voz alta. Nunca foi ensinada diretamente. Mas ela está lá, enraizada fundo, moldando cada decisão financeira, cada oportunidade que passa, cada sonho que morre antes de nascer. Essa crença diz assim: Deus quer que eu seja humilde. E humildade significa não ter muito. Você pode nunca ter pensado isso conscientemente. Mas observe o que acontece quando uma oportunidade de ganhar mais dinheiro aparece na sua vida. Observe o desconforto, a culpa, a sensação de que prosperar demais seria errado, de que você estaria saindo do lugar que Deus reservou para você. Esse vídeo existe para desfazer essa mentira. Porque o Deus de Salomão, o mesmo Deus que você serve, nunca associou pobreza à santidade. Nunca equiparou humildade à miséria. E nunca disse que seus filhos deveriam passar a vida inteira lutando para sobreviver, enquanto o mundo ao redor prospera. O Código Salomão revela hoje o que está realmente impedindo você de prosperar. E não é falta de fé, não é falta de oração, é a sua mentalidade. Vamos começar do começo, vamos à fonte. Quando Salomão pediu sabedoria a Deus, e não riqueza, não poder, não a morte dos seus inimigos, a resposta de Deus foi reveladora. Está em 1 Reis, capítulo 3, versículo 13. Deus disse a Salomão: E também te darei o que não pediste, tanto riquezas como glória, de maneira que entre os reis não haverá nenhum semelhante a ti em todos os teus dias. Lê isso de novo com calma. Deus foi quem deu a riqueza. Deus foi quem disse: além de sabedoria, você vai ter riqueza. Não como tentação, não como teste, como presente. E Salomão não recusou. Não ficou desconfortável. Não sentiu que estava saindo da vontade de Deus ao prosperar. Ele recebeu e administrou com sabedoria. Agora vai em Provérbios, capítulo 10, versículo 22. Salomão escreve com as próprias palavras: A bênção do Senhor enriquece, e não traz tristeza consigo. Não traz tristeza. O enriquecimento que vem da bênção de Deus não corrompe, não afasta, não destrói. Ele constrói. Então, de onde veio a ideia de que Deus quer você pobre? Ela veio de uma leitura incompleta, uma interpretação que pegou fragmentos da Bíblia e ignorou o contexto, que confundiu o amor ao dinheiro com o dinheiro em si, que transformou a humildade, que é uma postura do coração, em pobreza material, que é uma condição financeira. Humildade e pobreza não são a mesma coisa. Nunca foram. Salomão era o homem mais rico do mundo conhecido e era cheio de sabedoria e reverência a Deus. Abraão era riquíssimo. Jó perdeu tudo e Deus restaurou o dobro. José passou da escravidão ao segundo posto do Egito. Deus não tem problema com prosperidade. O problema está em outro lugar. Mentalidade não é o que você pensa conscientemente. Mentalidade é o sistema que opera por baixo dos seus pensamentos. É o conjunto de crenças que você absorveu ao longo da vida e que hoje funciona no piloto automático, determinando o que você faz, o que você evita e o que você acha que merece. E aqui está a parte que poucos entendem. A sua mentalidade é mais poderosa do que a sua oração. Isso pode parecer forte, mas pensa comigo. Você pode orar todos os dias pela prosperidade. Pode declarar, pode acreditar com o coração. Mas se lá no fundo você carrega a crença de que não merece, de que dinheiro é perigoso, de que prosperar vai te afastar de Deus, a sua mente vai encontrar formas de sabotar cada oportunidade que aparecer. Não porque você seja fraco, não porque Deus não ouça a sua oração, mas porque a sua mente está protegendo você da ameaça que você mesmo criou. A ameaça de prosperar. Salomão entendeu isso com uma profundidade que poucos alcançam. Provérbios 4, versículos 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Tudo o que acontece na sua vida financeira começa no coração. Começa na mentalidade.
Quem guarda um coração com crenças de escassez, vai colher escassez mesmo trabalhando duro, mesmo orando muito, mesmo fazendo tudo certo na aparência. E quem cultiva um coração alinhado com os princípios de Deus sobre prosperidade, vai colher resultado não porque é mais esperto ou mais sortudo, mas porque as decisões que toma, os riscos que aceita e as oportunidades que reconhece estão alinhados com o que ele acredita ser possível. Existem 3 crenças específicas que aprisionam cristãos numa vida de escassez, e cada uma delas precisa ser confrontada diretamente com a palavra. Primeira crença: dinheiro é a raiz de todos os males. Essa é a mais comum, e é uma citação incompleta da Bíblia. O versículo real, em 1 Timóteo 6, versículo 10, diz: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor, não o dinheiro. Dinheiro é uma ferramenta. Uma ferramenta pode ser usada para construir ou para destruir, dependendo de quem a segura e de como ela é usada. Quando você confunde a ferramenta com o amor doentio por ela, você descarta a ferramenta. E aí fica sem construir nada. Salomão nunca amou o dinheiro. Ele amava a sabedoria. O dinheiro veio como consequência. Segunda crença: sofrer financeiramente é sinal de espiritualidade. Essa crença é sutil e perigosa. Ela se disfarça de humildade, de contentamento, de desapego. Mas existe uma diferença enorme entre ser grato com o que você tem enquanto trabalha para crescer e acreditar que ficar no mesmo lugar é virtude. A parábola dos talentos, em Mateus 25, é uma das histórias mais claras da Bíblia sobre dinheiro. O servo que enterrou o talento que guardou que não multiplicou foi chamado de mau e negligente, não de humilde, não de espiritual. Deus espera que você multiplique o que Ele te deu. Enterrar não é humildade, é desperdício. Terceira crença: prosperidade é para os outros, não para mim. Essa é a mais silenciosa de todas. Ela não aparece como uma frase clara na sua cabeça. Ela aparece como um suspiro quando você vê alguém prosperar, como uma sensação de que as boas coisas são para um grupo seleto do qual você não faz parte. Mas Provérbios 8, versículo 18, coloca na boca da própria sabedoria: comigo estão as riquezas e a honra, as posses duradouras e a justiça. A sabedoria está disponível para qualquer um que a busque, e onde a sabedoria está, a riqueza e a honra estão junto. Prosperidade não é para os outros, é para quem aplica os princípios certos com fé, com consistência, com o coração alinhado. Então, como você muda isso? Como você sai de uma mentalidade de escassez e entra numa mentalidade alinhada com o que Deus realmente diz sobre prosperidade? Salomão deixou um caminho claro. O primeiro passo é renovar o que você acredita, não o que você declara, mas o que você realmente crê. Existe uma diferença entre declarar prosperidade com a boca e acreditar prosperidade com o coração. Muitas pessoas repetem confissões todos os dias e continuam tomando decisões de escassez porque a crença profunda não mudou. A renovação começa quando você confronta cada crença com a palavra diretamente, não para ser teológico, mas para substituir a mentira pela verdade, uma por uma, até que a verdade seja o que opera no piloto automático. O segundo passo é agir de acordo com a nova crença, antes de sentir que ela é verdade. Fé sem obras é morta. Isso está em Tiago 2, versículo 20. E isso se aplica à mentalidade financeira. Se você acredita que merece prosperar, você começa a poupar mesmo que seja pouco. Você busca conhecimento financeiro. Você toma decisões de alguém que está construindo, não de alguém que está sobrevivendo. A ação reforça a crença, e a crença reforçada produz mais ação. É um ciclo, e você decide em qual ciclo vai entrar. O terceiro passo é guardar o coração das vozes que alimentam a mentalidade de escassez. Salomão disse: guarda o teu coração. Isso é ativo. É uma escolha deliberada. Quais vozes você está ouvindo sobre dinheiro? Quais ambientes você frequenta? Quais histórias você consome? Tudo isso alimenta ou destrói a sua mentalidade. Cerque-se de exemplos de pessoas que prosperaram com integridade. Estude os princípios bíblicos sobre administração. Afaste-se das vozes que repetem que dinheiro é sujo,
que rico é explorador, que você não merece mais do que tem. Você não pode ter uma mentalidade de prosperidade num ambiente que celebra a escassez. Deus não tem problema com a sua prosperidade. Ele teve riqueza suficiente para dar a Salomão mais do que qualquer ser humano antes ou depois dele. E fez isso com prazer, como presente, como sinal da sua bênção. O que está entre você e a prosperidade não é a vontade de Deus. É a imagem que você tem de si mesmo. É a história que você conta sobre o que você merece. É a crença silenciosa de que a abundância é para os outros. Muda a crença. Guarda o coração. Age de acordo com o que você agora sabe ser verdade. Porque o Código Salomão não é só sobre dinheiro. É sobre alinhar a sua mente com os princípios que Deus já colocou disponíveis para você há 3.000 anos. Se esse vídeo tocou em algo dentro de você, compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. Inscreve-se no canal e ativa o sino. Toda semana, um novo princípio. Até o próximo vídeo.